de César Roberto, meu saudoso cunhado, que era um dos expoentes da radiodifusora na época, eu fui convidado a fazer um teste de locução na radiodifusora. Esse teste consistia no seguinte: leitura de textos comerciais, noticiário e o mais importante, que credenciava o profissional de locução na época, era um texto de reportagem de improvisação. E me deram alguns textos para ler, um noticiário, e eu percebia que, olhando no semblante da banca, que eu não estava bem. E aí veio o definitivo, que era improvisação. Isso aconteceu no 10º andar do edifício João Goulart, onde a radiodifusora já funcionava e estavam implantando o estúdio da futura TV Difusora. E aí, lá numa janela de ar-condicionado, Bernardo Almeida disse: vislumbra a rampa Campos Melo adiante. Ali tem o casco do navio Maria Celeste, que há muitos anos antes havia incendiado. Ele me deu uma ideia do que era, eu tinha na minha memória juvenil aquilo, e eu fiz a narração. Bom dia, senhoras e senhores, estamos transmitindo diretamente da rampa Campos Melo, no momento em que é tomado por um incêndio o navio petroleiro Maria Celeste, etc, 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 etc. Dissertei sobre isso, e aí aquele semblante da banca, que antes era sombrio, que não me dava no entusiasmo, eu via o riso do Bernardo, etc. Então, realmente, ali eu tinha conquistado o direito de poder estagiar na radiodifusora. E aí eu fui entregue para um horário comercial, que era o horário de César Roberto, meu cunhado. E fiquei ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o estágio não acabava. E eu percebi que eu, aos poucos, estava sendo testado de outras maneiras. Então faltava um locutor, faltava alguém, e eu estava lá. E o locutor que mais faltava era o titular de um programa de maior audiência da radiodifusora. Programa que era apresentado em 2 edições diárias, de 11 às 12 da manhã, de 4 às 5 da tarde. Chamava-se Correio Musical Eucalipto. E o grande artista, o grande comandante desse programa era uma figura extraordinária, Elbert Teixeira. O Elbert já era 4 e 5, 4 e 10, não tinha chegado, e eu apresentava o programa dele. Isso terminou acontecendo muito frequentemente, 2, 3 vezes por semana. O Raimundo Bacelar andava com um rádio de pilha, que era o menor que tinha na época, o Spica. Era tamanho de um tablete de chocolate. E ele andava com aquilo, ouvindo tudo. E ele era um entusiasta do meu desempenho no Correio Eucalipto. Até que ele chegou para o Marcos: por que você não mantém esse menino aí? E aí eu fui efetivado no programa Correio Musical Eucalipto. Quando eu fui entrar no rádio, as pessoas mudavam o nome. Por exemplo, estamos falando de César Roberto, mas César Roberto não é ninguém menos do que o meu querido cunhado Sidney Marques Maciel Filho. Quando eu ingressei no rádio, eu escolhi um nome Paulo Valério. Comecei a exercer a minha atividade radiofônica com Paulo Valério. Felizmente ninguém anunciava ninguém, eu como locutor de cabine, que se dizia, eu apenas não me apresentava. E aí não deu certo. E alguém depois disse: por que, rapaz, esse negócio de Paulo Valério, isso não pegou? Raimundo Bacelar foi o visionário. Raimundo Bacelar, um político, deputado estadual, líder do município de Duque Bacelar, uma família tradicional naquela região.
Ao se eleger deputado estadual, ele vislumbrou a possibilidade de instalar uma rádio. Instalou a radiodifusora, comandou durante muito tempo, reunindo as personalidades que eram da rádio Timbira, acho que Coimbra Filho, o Edgar Fontinelli, esses nomes todos, eles participavam da Rádio Timbira. Com o advento da radiodifusora, a Timbira ficou uma rádio de segundo plano. Mas num determinado governo, que não me lembro de quem, quando o difusor estava no auge com todos esses nomes, houve um interesse muito grande do governo de revitalizar, de reerguer a Rádio Timbira. E o fez com uma capacidade extraordinária, ao ponto de obscurecer o desempenho e a audiência que a radiodifusora tinha. Um homem chamado Dejá Martins foi o artífice desta renovação total. Magno Bacelar, então, conseguiu, depois, com habilidade, superar, então, reconquistar as lideranças. Mas tem um detalhe ainda do rádio que vale a pena, do rádio anterior, que é do início, quando a radiodifusora se transformou realmente na principal rádio do Maranhão, foi quando se trouxe alguns artistas cearenses para cá. Magno Bacelar trouxe uma figura que é muito lembrada e muito conhecida, revolucionou a rádio do Maranhão, Almir Silva. Então, Almir Silva tinha uma participação 2 vezes, em 2 horários da radiodifusora, das 5 às quase 7 horas da manhã, com Bom Dia Maranhão e Turbilhão de Melodias. Um programa que era extraordinariamente líder de audiência. E aí Almir Silva depois, as coisas na comunicação, acho que vence. Depois ele foi se desinteressando ou recebeu uma proposta melhor, foi trabalhar no Rádio do Pará. E aí surgiu, então permaneceu o Bom Dia Maranhão, comandado também com muito sucesso, diga de passagem, o José Leite, que fazia um jeito matuto, o jeito matuto que foi herdado depois pelo Jaizinho para fazer o programa que ele tinha matinal na Rádio Educadora. E aí o da tarde, o Turbilhão de Melodias, cedeu lugar ao Correio Musical O Calol, comandado inicialmente pelo Elvis Teixeira e depois por mim numa fase áurea. Muito bom dia, amigos. Estamos iniciando a apresentação do querido, aplaudido e consagrado Correio Musical O Calol. Oferecimento de Mirta Sociedade Anônima Indústria e Comércio, fabricantes da famosa trinca da saúde, sabonete, creme dental e talco Eucalol. O aquário hoje é menor, mas naquela época era enorme, uma sala enorme onde o parafuso ficava lá como operador de som, e ficavam as meninas lá, não diz que eu estou aqui, etc, e tal, essas coisas. Então, no momento em que chegava lá no aquário, via um cidadão que vinha do interior, e ele me fazia sinal que queria falar comigo, e eu ia lá e dizia, só para avisar minha mulher que eu estou embarcando hoje aqui na lancha tal. Eu disse, não, eu não vou dizer para ela, vem cá, entra aqui. E está aqui comigo o Juvenal, lá de Porto, da praia de Guajirutiuá. Então vem aqui, diz aqui, mulher, olha, então estou embarcando hoje na lancha Bate-Vento, que sai às tantas horas, etc. Então isso era a maneira de interagir, acho que fazia com que esse programa ele tenha se consagrado, que era diferente, um estilo diferente do criador, do primeiro apresentador. Eu fui convencido, me convenceram de que era uma pessoa de palavra fácil. Eu improvisava bem. Houve momentos em que eu fui chamado a desempenhar funções que eu digo, eu não posso fazer isso, eu não tenho. Eu me lembro bem que, não sei se Magno Raimundo Bacelar conversou comigo, me escalou e falou da importância do momento para que eu transmitisse na radiodifusora a posse do novo arcebispo de São Luís, Dom Mota.
eu digo, mas o que se diz numa posse do arcebispo? O que texto? O que eu vou fazer? O que é um arcebispo? Como ele se considera empossado? Como vai ser? Não tinha nada. Isso me instigou muito. Olha, não sei, não tem nada. Você só vai dizer quem está lá e quem está... E o Dom Mota já estava em São Luís e eu fui falar com ele. Dom Mota, eu sou locutor da Rádio Difusora e eu vou, na sua posse, amanhã, o dia que for, eu vou transmitir. Então, me dê aqui seus antecedentes. Você foi ordenado quando? Antes de vir para o Maranhão, você estava onde? Onde você nasceu? Quantos anos você tem? Essas coisas todas. E Dom Mota me deu a missão que eu tive de rádio mais, não digo espinhosa, mas a que me instigou mais foi exatamente essa. E no dia aí tinha aquele negócio. Alô, a transmissão está lá no microfone. Alô, estúdio, alô, estúdio. Se estiver me ouvindo bem, dê um corte. Eu tinha um fone de ouvido aqui. Dê um corte. O corte era interromper a música que o Ventura estava tocando. Muito bem. Rapaz, eu tremia, ficava naquela situação. Quando o Dom Mota, se dirigindo para uma espécie de um palanque armado em frente à catedral, passamos a transmitir diretamente da Rádio Difusora para a posse do novo arcebispo metropolitano de São Luís, Dom Mota, nascido não sei quando, não sei quando, não sei quanto, antes. Aí li a biografia dele todinha. E agora o que eu vou fazer? Então, aí Dom Mota ficou esperando alguma coisa que não tem. Se nesse instante, então, vamos ouvir a bênção do novo arcebispo de São Luís. Se era para fazer, eu não sei. E ele abençoou, etc. Então. A programação da rádio iniciava às 5 horas da manhã, com o Bom Dia Maranhão, e encerrava a 1h da manhã, com Varig, a Dona da Noite. Fernando Souza, enquanto apresentava o Bom Dia Maranhão, ele criou, é muito criativo. Fernando é um competente comunicador. Ele criava algumas coisas assim, ele dava palpite do jogo do bicho. Você vai jogar no bicho hoje, olha, o bicho de hoje é tal, a dezena é tal e a centena é tal. Ele inventava os horóscopos que ele mesmo fazia. Hoje é horóscopo e tal. E tinha uma repercussão muito grande que as pessoas diziam para ele, olha, deu certinho a previsão que você me fez. Então Fernando ia de 5 às 7. Às 7 horas assumia o comando o meu querido amigo que não vejo há tantos anos, José Branco. José Branco, o príncipe do rádio. Um homem simples, comunicação fácil, atencioso com todo mundo, o príncipe do rádio. José Branco ia de 7 às 9 com o seu extraordinário Quem Manda é Você. De 9 às 11, penso que Murilo Campelo, de saudosa memória. A Difusora Opina, ela opinava criticando, opinava elogiando, opinava sugerindo. Fernando Souza era a voz identificada com a Difusora Opina. Aí depois da Difusora Opina vinha um noticiário, que não me lembro o nome, acho que era o Jornal do Meio-Dia, que levava 30 minutos. E intervalos comerciais, e Maria Falcão em seguida assumia, que ia de 12h30 ou 13 horas até as 4 da tarde. Com textos, apenas um espaço que era para um espaço meramente comercial. Músicas e comerciais. E às 16 horas vinha a segunda edição do Correio Musical El Calor, que, em princípio, ela ia das 16 às 17. Às 17 horas assumia César Roberto, que ia até às 19. Também texto, a exemplo da Maria Falcão, textos de caixeta. Era jingles, anunciava-se uma música, no intervalo comercial, outra música, lia-se textos, jingles, etc. Às 19 horas vinha A Voz do Brasil
Depois vinha a novela, grandes teatros, 30 minutos de grande teatro, Colgate Palmolive, novela de Direito de Nascer, ou outros mais recentes, talvez alguns textos até de Janete Claire. E aí vinha um programa que era a sensação, onde, dada o nível de penetração da radiodifusora, era o programa que talvez na época capitalizasse mais recurso para a radiodifusora. Chamava-se Correio do Interior. Um programa que começou transmitindo avisos para o interior, de graça, grátis. Avisa a minha mulher que eu estarei viajando, desembarcando no Porto das Gabarras e vou chegar às 5 horas da manhã para mandar o Chico me buscar, porque eu vou levando gêneros, etc. Começou assim. E depois, esses avisos que eram cortesia da rádio, eles passaram a tomar um espaço muito grande e aí eles passaram a ser cobrados uma taxa por transmissão do aviso. E a fase áurea do Correio do Interior, ele começava às 8h30 da noite, ele varava o horário do grande jornal Difusora, começava às 9h30. Às vezes começava quase 10 horas, eram 2 locutores ininterruptamente. Um aviso para Cururupu, para a praia, etc. Tal. E aí o outro, o aviso, aquilo era datilografado. Tinha um departamento que cuidava disso. Aí, em seguida, ao Correio do Interior, vinha o grande jornal Difusora, que ia até 10h30. José Leite apresentava às segundas-feiras um programa muito interessante, que chamava-se Sala de Visitas. Era um programa em que tinha a participação de Bernardo Almeida, apresentado por José Leite. Quem não lembra, José Leite talvez foi uma figura importante na radiodifusora, José Leite Machado. Ele apresentava às segundas-feiras esse programa com a participação de Bernardo e um convidado, geralmente um intelectual, que Bernardo era intelectual, um Mário Meirelles, uma pessoa qualquer, a falar de cultura, de histórias do Maranhão. Um dos programas também que era tido como um ícone, primeiro pela seleção musical que apresentava, era Varig é Dona da Noite, que encerrava a programação. Aos sábados tinha um programa muito interessante também, que era apresentado por Leonor Filho, programa que ele começou a criar alguns problemas, porque o Leonor Filho conseguiu... A criatividade daquela época era extraordinária. Chamava-se... O Leonor simulava que ele estava às 11 horas da noite, transmitindo diretamente da boate Zorba, e ele ia até 1 hora da manhã no estúdio, um fundo musical como se estivesse numa boate. O fundo musical tinham vozes, pessoas conversando, batidos de copo, vozes dizendo, garçom, faz favor. Tinha todo o cenário auditivo em uma boate. E o Leonor, a certa hora, dizia que felicidade, está chegando agora Joaquim Eichel. Joaquim, seja bem-vindo, sente aqui, boa noite. E alguém dizia, boa noite. Muito bem. Então, ficava conversando e anunciava a presença de algumas pessoas que em casa alguém o via no programa, tinha uma audiência. Bom, se o marido não estivesse em casa e ele dissesse que algum amigo estava chegando, tu foste na boate Zorba. A radiodifusora lutava com o advento da TV, transportar o carnaval de São Luís, do seu polo principal, tradicional, consagrado, da Praça Deodoro, para a Praça Pedro II. Os irmãos Bacelar queriam ter o orgulho de transmitir pela televisão, de televisionar o Carnaval do Maranhão. Não sei quem era o prefeito de São Luís ou o governador nesta época, já a televisão funcionando, que não permitia, porque o que o Raimundo Bacelar pretendia era, através de cabos externos, trazer lá do 10º andar
do edifício João Goulart o cabo da câmera e filmar o carnaval ali que estava passando na Pedro II. Não foi possível fazer isso, mas ele conseguiu montar um palanque na Praça Pedro II para que o circuito do carnaval ele tinha esperança de poder fazer com que as escolas de samba, os blocos carnavalescos, etc., ao se apresentarem lá na Deodoro, viessem para cá. E aí foi criado, então, uma equipe para transmitir o carnaval, com equipes na Pedro II, onde não se sabia o que ia dar, e na Praça Deodoro. E aí surgiu o grande comandante Fernando Souza, criou uma equipe. Então vamos ser os vigilantes do Carnaval do Maranhão. Vamos saber onde é que vai ser o Carnaval. Fernando acreditava que ele poderia motivar, pela força da televisão, do interesse que as escolas de samba teriam de aparecer na televisão, de poder fazer. E funcionou. E aí nós fomos, com a equipe de vigilante, a ajudar a transferir o Carnaval para cá. Então aí aos poucos nós estamos trazendo as escolas de samba, Flor do Samba, Turma do Quinto, Favela, etc., desfilavam de lá, mas aí nós vinhamos arrastando eles pela Rua do Sol, descíamos do Sol para João Lisboa, dobrávamos o Roxy, chegávamos aqui e fazíamos aqui. Na minha primeira carteira de trabalho tem um registro, não me lembro o dia, mas em algum mês de março ou abril de 1961. Fiquei até quando eu me aventurei numa atividade política, me elegi vereador, muito bem votado, o segundo vereador mais votado da legislatura que começou em 1966. E infelizmente, não tive a habilidade de poder conciliar a atividade política, que me fascinava muito na época, com a atividade de profissional de comunicação. E aos poucos eu fui deixando a rádio, deixando, e fiquei até 1970, quando acabou o meu mandato de vereador, me lancei numa outra eleição que não fui bem sucedida, e aí saí de São Luís. Fui morar em Brasília, onde fiquei até 1979, quando voltei a São Luís. Então, no rádio, eu fiquei de 61 até 1970. A rádio difusora, inicialmente, sonho de um empreendedor, Raimundo Bacelar, que depois cedeu o lugar a Magno Bacelar para comandar. E, por último, enquanto a emissora pertenceu ao grupo Bacelar, foi comandada pelo mais novo dos irmãos Bacelar, Afonso Bacelar. E que depois disso eu já estava fora de rádio, fora do Maranhão. Muito bom dia, amigos. Estamos iniciando a apresentação do querido, aplaudido e consagrado Correio Musical Eucalol. Oferecimento de Mirta Sociedade Anônima Indústria e Comércio, fabricantes da famosa trinca da saúde, sabonete, creme dental e tal.